Olá, graça e paz. Sabia que interceder por alguém é um dos atos mais lindos que se pode ter nesse mundo? Quando oramos, quando intercedemos por alguém, nós colocamos esse alguém nas melhores mãos do mundo, nas mãos do Senhor do Universo, que faz infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. No programa de hoje, Mães Intercessoras, você vai aprender e ser ministrado com uma palavra poderosa pela missionária Vilma, onde Deus falará com você. Então, eu peço que você, nessa hora, silencie o seu coração, separe esse tempo para estar com o Senhor, para ser ministrado e aproveite também para compartilhar esse vídeo, para comentar, para curtir e deixe o Senhor falar com você. A gente volta depois da vinheta. Eu sou Eliane e esse é o nosso programa Conexão Feminina. Olá, a paz do Senhor Jesus. Este é o programa Conexão Feminina e eu estou aqui hoje para falar com vocês mais uma vez sobre o projeto Mães Intercessoras. E antes de começar, eu quero te fazer duas perguntas. A primeira, você já se inscreveu aqui no canal da TV Viva a Promessa? Então não se esqueça de se inscrever, de curtir e de compartilhar também os conteúdos para que possam alcançar mais pessoas. E a segunda pergunta que eu quero te fazer, já que esse bloco se chama Mães Intercessoras, é se você está orando, intercedendo pelos seus filhos e se você também já adotou algum filho, né, de uma outra mãe aí, de uma outra família em oração, pois esse é o objetivo desse projeto. Mães orando pelos filhos de outras mães, né? Porque às vezes a situação fica tão difícil e a gente precisa de ajuda de outra pessoa. E é muito bom saber que tem alguém com a gente na luta, né? Que adota o filho da gente em oração e que ora por aquele filho como se aquele filho fosse dela mesma. Então fica aí a pergunta, se você ainda não adotou um filho em oração, adote, comece a orar e não se esqueça de contar os testemunhos, né, para que a gente também possa divulgar aqui, né, contar aqui de vez em quando um testemunho do que Deus está fazendo aí nas nossas igrejas, através das mães que intercedem e que oram pelos filhos umas das outras. E o tema da nossa reflexão hoje aqui, da nossa conversa, é também uma pergunta. Hoje eu estou cheia de perguntas, olha. E a família, como vai? Você já parou para pensar quantas vezes nós respondemos essa pergunta durante a semana? Todas as vezes quando a gente vai falar com alguém, quando a gente liga para alguém ou quando a gente manda mensagem, né? Hoje é mais comum mandar mensagem, a gente só liga em último caso. Então a gente manda uma mensagem para alguém, a gente sempre pergunta, né? E aí, tudo bem? Né? Como você está? Tem uns que vão um pouco mais profundo, né? E pergunta, e sua família? Como é que está a sua família? Sua família está bem? E não importa como nós estamos, se estamos bem ou não, a resposta é padrão. A gente tem a tendência, né, a sempre responder que está tudo bem, mesmo quando as coisas não vão bem. Às vezes você teve um dia não tão bom, às vezes se desentendeu com alguém na sua casa, com o filho, com o esposo, e alguém pergunta, e aí, está tudo bem? A família está bem? Aí você responde, sim, está tudo bem. Aí o coração apertado, né, chorando por dentro, e a gente tem esse costume de responder que está tudo bem. Por quê? Porque muitas vezes se pergunta por educação e se responde também por educação, porque a gente também não vai ficar falando dos problemas da gente para todo mundo, assim, né? Para todo mundo que pergunta. Mas é uma questão que nós não podemos nos esquecer,
que, muito embora a gente fale que está tudo bem, nós servimos a um Deus que sabe de todas as coisas, que sabe exatamente como a gente se sente. É um Deus onisciente, é um Deus onipotente, é um Deus que sabe de todas as coisas. E Ele sabe muito bem quando a gente responde essa pergunta, né? Quando a gente diz que está tudo bem, quando não está bem, ou que está bem, às vezes está bem mesmo, né? E eu espero que seja o caso de todos que estão assistindo agora esse programa. Para orientar a nossa conversa, eu vou ler aqui Jeremias 7, versículo 17, que diz assim: não vê o que estão fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres preparam a massa e fazem bolos para a rainha dos céus. Além disso, derramam ofertas a outros deuses para provocarem a ira. Então, eu quero falar com vocês aqui de um Deus que tudo sabe. E esse Deus levantou o profeta Jeremias, um profeta ali da última hora, né, para poder falar mais uma vez com o povo dele, que infelizmente estava praticando coisas horríveis e abomináveis. O Senhor então levanta esse profeta e ele fala assim com o profeta Jeremias: você está vendo o que é que estão fazendo nas cidades? Você está vendo o que estão fazendo, né, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? E aí o Senhor, Ele começa a falar, e quando eu leio isso aqui, eu vejo como se Deus estivesse pintando um quadro com cores muito vivas. E o Senhor fala o que está acontecendo nas ruas de Jerusalém, que os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres preparam a massa e fazem bolos. Um quadro bonito, harmonioso, né? Filhos, pais e mães em torno de um objetivo ali em comum. Uma cena muito bonita. Seria muito bonita se eles estivessem, por exemplo, preparando a festa da Páscoa. Mas essa união aqui não era para celebrar a Páscoa. Essa união aqui era para poder adorar a Rainha dos Céus, o que é, né, uma grande abominação, já que esse povo bem sabia que não poderiam ter outros deuses, além do Senhor Deus que os tirou da terra do Egito. Então o Senhor, Ele fala assim com o profeta e mostrando para o profeta e para nós também, que o Senhor sabe o que acontece em todos os lugares. O Senhor sabe o que acontece nas ruas do nosso bairro, o Senhor sabe o que acontece dentro da nossa casa, na casa de cada um de nós. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas. E esse povo que é muito interessante, que esse povo, ao mesmo tempo que fazia bolos à Rainha dos Céus, né, que ofereciam sacrifícios aos outros deuses, ofertas aos outros deuses, esse povo também ia ao templo. Era um povo que vivia de aparências. Tanto que o Senhor fala com o profeta Jeremias assim, lá no comecinho, no versículo 2, ele fala assim para o profeta: olha, fique à porta do templo e proclame essa mensagem, né? Converse com aqueles que estão entrando. Então, eles iam ao templo, eles adoravam a Deus também, eles ofereciam sacrifícios também, mas ao mesmo tempo eles cometiam também essas abominações. E aí eu gostaria de perguntar a você, Deus, Ele também vê a nossa família por dentro, assim como Ele via as famílias de Judá. Ele também conhece a nossa família, Ele sabe exatamente o que é que está acontecendo neste momento dentro das nossas casas. E se Deus fosse falar das nossas casas, como falou aqui das famílias de Judá, o que é que Deus falaria de nós? Nós que semanalmente também nos levantamos no sábado de manhã, a maioria de nós,
e se prepara, se arruma, coloca a melhor roupa, né? E junta a família e vai para a igreja. E se Deus fosse falar de nós, assim como Ele falou das famílias de Judá, pensa comigo, o que Ele falaria da sua família? Aqui o Senhor, Ele é bem detalhista. Aqui, das famílias de Judá, Ele fala o que os filhos estavam fazendo, o que os pais estavam fazendo, né? Os filhos pegavam a lenha e os pais acendiam o fogo e as mães preparavam a massa. E o Senhor olhando para a nossa casa, para a nossa família agora, o que Ele vê? Qual é a dinâmica da nossa família? O que é que está acontecendo dentro da nossa família neste momento? O que é que os filhos estão fazendo? O que é que cada filho está fazendo dentro da nossa casa? O que é que os pais estão fazendo? O que é que as mães estão fazendo? A família toda está unida em prol de um único objetivo, servir e adorar ao Senhor, e também vivendo em prol também do objetivo familiar. Como é que está a família? Ou cada um está vivendo no seu mundo, né? Os filhos no mundo deles, o pai no mundo dele, a mãe no mundo dela, e muitas vezes cada um envolvido na sua idolatria pessoal, naquilo que gosta demais, né? Gosta tanto que faz com que a comunhão com Deus seja interrompida, né? Em que não se tenha oração como se deveria ter, em que não se tenha comunhão também em família, né? Uma vez que as pessoas estão cada uma no seu próprio mundo, cuidando das suas coisas, cuidando dos seus interesses. Então, como é que Deus está vendo a nossa família neste momento? Aí você pode me falar assim, olha, graças a Deus aqui na minha família está tudo bem. Nós somos uma família unida, uma família adoradora, uma família que está aqui unida num propósito aqui de adorar a Deus, num propósito familiar. Se é o seu caso, parabéns, que Deus te abençoe. Eu creio que existem, sim, muitas famílias assim. Que Deus te abençoe e que você continue assim com a sua família, assim como a família de Josué, né? Josué falou ali diante da congregação de Israel, olha, vocês escolhem o que vocês querem fazer, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. E se esse é o seu caso também, glórias a Deus por isso, que você permaneça assim. Mas suponhamos que não, né? Suponhamos que a sua situação hoje, a situação da sua família não seja tão boa, como desse exemplo anterior que eu dei. Olha, se por acaso a sua família, se Deus, ao olhar para a sua família, tem algumas observações, tem algumas objeções em relação à sua família, esse mesmo Deus que apontou aqui para as famílias de Judá o que é que estava acontecendo lá entre eles, Ele também revela o seu interesse, revela o seu objetivo também para com a família. O Senhor, Ele disse assim, Ele deu chances, né, a essas famílias. Ele falou assim, olha, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Essa palavra serve para todos nós, serve para nossas famílias hoje também. Se você, ao responder essa pergunta, como a sua família está, e se você identifica algumas coisas que não são boas, né, algumas coisas que precisam ser corrigidas, que precisam ser melhoradas, aceite hoje essa proposta do Senhor, que o Senhor faz a nós. Ele diz, olha, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, corrijam a conduta e suas ações. Então, que possamos rever nossa vida, nossa casa, a dinâmica da nossa casa, e se tiver algo a ser corrigido, que nós possamos corrigir. E esse povo aqui, infelizmente, não aceitou essa proposta do Senhor, não aceitou essa graça do Senhor. Eles não quiseram se corrigir, infelizmente.
E por causa disso, eles sofreram as consequências, eles tiveram que ser levados para o cativeiro. Quando o Senhor diz, e eu os farei habitar neste lugar, Ele está querendo dizer, olha, se vocês se arrependerem, se vocês se voltarem para mim, né, se vocês se arrependerem dos seus maus caminhos, eu confirmo a aliança com vocês, né, e nada vai acontecer com vocês. Então, essa palavra também serve para nós, porque tem muitas pessoas que às vezes estão vivendo uma casa, um ambiente tão desestruturado, que ele pensa que a solução para poder resolver é, por exemplo, cada um ir para o seu canto, né? Aí imagina que situação, né? Recomeçar a vida, vai cada um para o seu canto, vai pai para um lado, mãe para o outro, e os filhos ficam perdidos, né, no meio dessa situação. É uma mão de obra muito grande, mas o Senhor não deseja isso. O Senhor deseja que essa família continue habitando junto aí onde vocês estão, né, e que não haja mudança, que não tenha que se mudar, mas pelo contrário, né, que essa família fique junta, que essa família fique unida. E isso é possível, né, quando a gente conta com o Senhor, quando a gente ora, quando a gente reconhece os nossos erros, os nossos pecados, quando a gente se arrepende, quando a gente muda a nossa conduta e a nossa ação, como o Senhor disse aqui, a bênção do Senhor, ela vem sobre a nossa vida, sobre a nossa família, e não há necessidade de mudanças. Se for para mudar, que seja junto e para um lugar melhor. Vamos aplicar essa palavra aqui à nossa vida. Se por um lado, né, nós não podemos abrir o nosso coração com todas as pessoas, né, como eu disse no início, quando alguém pergunta para a gente, e aí, tá tudo bem, né? Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Se a gente não pode abrir o livro da vida com todo mundo, né? Com Deus não há segredos, Ele sabe de tudo, Ele sabe o que se passa dentro da nossa casa, Ele sabe o que se passa dentro do coração de cada um de nós. Então não tem como nos esconder do Senhor. Então para o Senhor nós podemos falar, né? Ao amanhecer, ou ao entardecer, ao anoitecer, nós podemos chamar o Senhor para conversar e com Ele está tudo bem, né? Certamente, e podemos dizer como é que nós estamos nos sentindo, né? O que é que está acontecendo dentro da nossa casa, o que está acontecendo dentro do nosso coração. Com o Senhor, nós podemos nos abrir. E a segunda lição, que a nossa adoração não seja por tradição. Nós vimos aqui que as famílias de Judá estavam indo ao templo também por tradição. Elas iam lá por tradição. E não por amor a Deus, e não por obediência a Deus, porque eles estavam também oferecendo sacrifícios a outros deuses. Então eles estavam indo lá mais por tradição. Então ao sairmos da nossa casa com a nossa família para poder ir à igreja, que nós não venhamos fazer isso por tradição, mas que nós venhamos fazer isso por amor a Deus, que nós venhamos fazer isso para sermos edificados em família na igreja, né? Ao chegar lá na igreja, ao ouvir a palavra do Senhor, que nós possamos ouvir, que nós possamos aceitar, que nós possamos também promover mudanças na nossa vida através daquilo que nós temos ouvido na casa do Senhor, né? Através dos seus servos que lá ministram, né? E o Deus que sabe de tudo, né? Que sabia o que acontecia lá nas ruas da cidade de Judá, nas ruas de Jerusalém, esse Deus que sabe de tudo o que acontece na nossa casa, na nossa rua, no nosso bairro, aliás, no mundo inteiro, em todas as famílias da terra, Ele não somente sabe, Ele também tem poder. Ele tem poder para tudo, Ele tem poder para mudar as situações, né? Ele tem poder para propiciar um recomeço também para você, para a sua família. Ele tem poder para todas as coisas. E por fim, né, agora falando com as intercessoras, né, com as mães intercessoras, que nós todas estejamos atentas
a voz do Espírito Santo, algo que o Espírito Santo nos falar, porque o intercessor, ele tem que ter comunhão com Deus, né? Quem tem comunhão com Deus, fala com Deus e ouve Deus falar também. Aqui o profeta Jeremias, ele ouvia Deus falar com ele, né? O Senhor falava com ele, e que nós também possamos ouvir a voz do Senhor, possamos ouvir também as suas orientações, que possamos interceder intensamente pelos filhos, pelos nossos próprios filhos, né? E também pelos filhos adotivos, aí, os filhos de oração, que nós possamos interceder intensamente por eles, né? E que nós sejamos instrumentos usados para promover mudança, encorajamento, reconciliação na família, para que quando o Senhor falar da família, que Ele possa pintar um quadro bonito, né? Um quadro de união, de pessoas que estão juntas na mesma casa, no mesmo sentimento, no mesmo pensamento, de adorar a Deus e de propiciar, né, o crescimento familiar, os pais ali ajudando os filhos a crescerem, a se fortalecerem na fé. E marido e mulher também, né, se ajudando mutuamente no crescimento espiritual e também em todos os sentidos, né, que possam estar ali incentivando um ao outro. Então, que nós possamos continuar firmes na intercessão, né, sem desanimar, porque Deus sabe de todas as coisas. Quando nós dizemos que está tudo bem e não está bem, Deus sabe. Ele sabe e Ele pode mudar todas as coisas, desde que nós abramos o nosso coração e que a gente reconheça também as nossas falhas, os nossos erros, e aí o perdão do Senhor vem sobre nós e a graça do Senhor vem sobre cada um de nós. Amém? Vamos orar neste momento? Vamos falar com Deus que tudo sabe e tudo pode? Vamos falar com o Senhor. Soberano Deus, eterno Pai que está nos céus, neste momento, Senhor Deus, eu oro por todas as pessoas que estão ouvindo neste momento, assistindo esse programa neste momento, Senhor. Pode ser, Senhor Deus, que alguém ao ouvir essas palavras se identificou alguma coisa, algum erro, alguma falha lá dentro da sua família, Pai. E eu te peço, meu Deus, neste momento, que o Senhor venha abençoar essa família nessa hora. Eu peço que o Senhor venha perdoar essa família. Eu peço que o Espírito Santo de Deus venha dirigir essas famílias ao autoconhecimento, que eles possam reconhecer os seus erros, as suas falhas, que eles possam se corrigir diante do Senhor e que a bênção de Deus venha sobre essa família, Pai. Que essa família seja grandemente abençoada, que haja mudança, transformação, reconciliação, que o Teu nome seja glorificado nesta casa, Pai. Eu te peço, meu Deus, o nome santo de Jesus, que o Senhor abençoe a cada uma das famílias, que o Senhor abençoe também a cada uma das mães intercessoras, que no nome santo de Jesus as nossas orações sejam ouvidas, ó Pai, e que nós tenhamos muitos testemunhos para contar desse Deus maravilhoso, que sabe de todas as coisas, que pode todas as coisas e que age ao nosso favor. Em nome de Jesus eu oro e também te agradeço por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Até o próximo programa e não se esqueça, adote aí alguém que está precisando de oração, ajude uma mãe aí nessa tarefa que não é fácil, mas com Deus a gente vence. Que palavra maravilhosa! O Senhor está tratando a nossa vida. Tenha certeza, minha irmã, meu irmão, Deus está cuidando da sua família, Deus está cuidando da sua casa. Você intercede pelos outros, Deus cuida de você, Deus cuida da sua vida. Esse Deus é incrível. Obrigada por estar com a gente até agora. Que você tenha uma linda noite, uma noite muito abençoada. E na próxima semana a gente volta com outro quadro. Fique com Deus, em nome de Jesus.